Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Mais um Encontro Cast. Nós estamos aqui nessa nova temporada, nova jornada, novo ano 2023, né? E nós vamos começar nessa noite aqui com um convidado muito especial, um jovem abençoado, homem de Deus, que vai compartilhar um pouco da sua história conosco aqui nessa noite. É meu irmão Marco. É Deus e Marco, Marco e Deus. É Deus e Marco, Marco e Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, pastor. Me sinto honrado mesmo. Obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente aqui. E que Deus possa usar a sua vida aí como um canal na vida das pessoas que vão assistir esse vídeo aqui depois também. E vai ficar rodando na internet aí. Amém. Né? Amém. Antes da gente começar aqui, né? Eu quero te dar um presente aqui. Esse aqui é da nossa loja, a Palavra Store. É um livro aí, eu creio que você conhece o João Paulo? João Paulo? Do Céu na Terra? Aham, conheço. O livro é dele, muito fera mesmo. Você que gosta de evangelismo aí, ó. 99 não é 100. Top. Obrigadão, pastor. É isso aí. Glória a Deus. Você vai ler? Vou ler, lógico. Aí valeu a pena. E aqui não... Vou ler e vou botar em prática. É isso aí, muito top mesmo, cara. Muito top esse livro aí. Vamos começar do começo, né, cara? Quantos anos você tem? Tenho 25 anos, como eu disse, cara de 19, né? Posso falar um pouquinho da história? Pode, nós viemos aqui pra te ouvir. Amém. Então eu tenho 25 anos, me chamo Marco. O povo me chama de Marco e Deus e Marco, mas é Marco Antônio. Sou casado, graças a Jesus. Deus é bom, Deus é bom. Sou casado, tenho um trabalho e há mais ou menos uns 9 anos atrás eu aceitei Jesus na minha vida. Eu não era de lar cristão, né? O meu pai, ele era filho de pastor e minha mãe era católica de falar, né? Eu sou católico, mas não praticava. Sim. Mas eu dou graças a Deus pelos meus pais, porque eles sempre me deram um caráter. Sim. De, se você quer fazer tal coisa, você vai esperar até certa idade. E graças a isso eu nunca bebi, nunca fumei, nunca tive vontade. E acho que Deus já estava atuando ali desde o começo. E hoje estou aqui, levando a palavra de Deus do jeito que Ele me escolheu, do jeito que Ele me chamou, renunciando, que tem que ser renunciado, e pregando o evangelho para geral. Top. O público que você mais atinge é a galera jovem, né? Galera jovem. Uhum. É mais ou menos de 18 a 25 anos, por aí. Essa galera aqui. E tem uns menorzinhos também que gostam muito. Você falou assim, tem 9 anos que você aceitou sua vida, entregou sua vida pro Senhor. Nunca se envolveu com droga, coisa errada assim, né? Bênção demais. Então é um lar abençoado. E como é que foi essa experiência aí de entregar sua vida pro Senhor? Foi impactante, né? Não tem como falar que não foi. Aconteceu certas situações que me levaram para Jesus. Uhum. Porque muitas das vezes a gente planta algumas coisas e colhe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Uhum. Então eu plantei situações ruins que na época eu não gostava de estudar de jeito nenhum. Nossa, eu não gostava, só queria jogar bola e assim vai. E o povo veio com esse cabelão nem fala, jogar bola. Não, mas eu gostava muito de jogar bola, tinha sonho de ser jogador, mas eu não estudava. E aí chegou no 9º ano ali do ensino fundamental, né? Que a gente planta, a gente colhe. Eu colhi a reprovação. Uhum. E foi bem suado. Do 4º ao 9º ano foi só recuperação. E aí um dia, né? Ia acontecer. Ia acontecer. E eu reprovei. E eu sempre falo que Deus usou dessa situação, que foi algo que eu plantei, pra me levar pra Ele. E aí minha mãe, eu falei, mãe, eu quero muito continuar aqui no colégio. E ela falou assim, não, vou colocar no colégio que sua prima estudou. Minha prima era muito inteligente. Uhum. Ela, até hoje, é estudiosa demais. E aí foi onde ela me colocou no Querigma. Não sei se você já ouviu falar do Querigma, é um colégio da Luz para os Povos. Sim. Lá da Fama. Uhum. E lá é um colégio confessional cristão. E aí teve pessoas lá dentro que já eram da igreja. Então você não queria ir pra essa escola? Não queria de jeito nenhum. Queria continuar onde eu tava, no meu comodismo ali. Mesmo eu reprovando, queria continuar lá. E aí eu falei, não, você vai. E aí eu fui e Deus me encontrou lá. Tinha pessoas que conheciam Jesus lá e que iam pra igreja e que me chamaram. Eu demorei para ir. Eu não queria, não. Porque minha vida inteira, assim, eu fui... batizei na igreja católica e tudo mais. Mas também não praticava, entendeu? Uhum. E aconteceu que eu ficava falando assim, não, você vira folha não, virar evangélico, não sei o quê. E aí eu ficava falando isso, mas Deus só queria me encontrar só.
independente de quem eu fosse, católico, evangélico, só queria me encontrar. E foi dessa forma que amoleceu meu coração e um dia eu fui na igreja e a partir disso eu comecei a conectar com ele. Que massa, cara. Você já tem 9 anos. Isso. Passou pelo encontro com Deus lá? Passei. E isso foi depois de muito tempo. Foi? Porque assim, eu converti e aí eu fiquei muito assim, loucão por Jesus mesmo. Fazia de tudo e queria participar da liderança e tal. E eu fui fazendo minha parte. Aí eu comecei a participar da liderança, né? E aí eu fui batizado nas águas. E depois de, quando eu tava na liderança, aí eu participei do batismo, não, participei do encontro, né, com Deus. Que eles falaram, ó, você não vai liderar aqui no encontro, não, você tem que passar por ele primeiro. Você não queria passar pelo encontro. Foi Mas você nunca tinha ido? Não, nunca tinha ido. Porque eu ficava, né? Uhum. Ah, não, passar no encontro aí vai ser tenso. Mas aí foi e Deus abençoou. E foi uma experiência top lá no encontro? Foi, tive muita revelação ali, eu realmente senti Deus naquele encontro e em outros momentos também. A experiência que você teve com o Senhor, assim, na hora que você viu, cara, eu tenho um chamado pra fazer algo pra Jesus, foi quando? Você acha que foi uma mudança de chave? A mudança de chave da sua vida primeiro foi por causa... É interessante porque às vezes as pessoas pensam a simples reprovação, mas Deus e os seus mistérios, né, cara? Sim. Uma reprovação te levou pra um lugar onde você teve um encontro com o Senhor, né? Então é a primeira mudança de chave. E a mudança de chave que você falou, cara, realmente eu quero fazer algo pra Jesus nessa terra. Cara, eu até ministrei na sala do colégio, que eu comentei que você tava fazendo esses dias, que eu, depois de converter, você fica, tipo, empolgado e tudo mais, e aí chegou num tempo que Satanás ali, que fosse Satanás, começou a colocar na minha mente assim, será que é verdade mesmo? Será que você sente isso mesmo? E eu ficava assim, cara, será? E eu via as pessoas chorando, sabe? Chorando e eu não chorava. Eu sentia Deus, mas eu não chorava, mas eu ficava me comparando, sabe? Por que eu não choro? E aí um dia eu fui numa vigília, resumindo, eu fui numa vigília lá, que a gente foi lá por Goiânia. E nessa vigília eu falei assim, Deus, eu quero sair daqui com a certeza que eu senti o Senhor. Eu não quero ter esses pensamentos mais, eu quero ter a certeza. E eu orei demais, chegou no final, nada. Falei, tá. Aí a gente juntou pra fazer uma oração pra finalizar, pra ir embora. Eu ri 30 minutos sem parar. E eu ficava com medo assim, nossa, eles vão achar que eu tô zoando, e eu não tô, e eu tentava parar, e eu não conseguia, foi 30 minutos assim, sem parar, e foi nesse dia que eu tive a certeza que Deus tinha um plano na minha vida, sabe? E aí foi quando eu comecei a realmente a pregar o evangelho da forma que ele tava me dando. Fala pro pessoal aí, como é que é a forma que você prega o evangelho aí? Cantando rap, né? Fazendo umas paródias aí, que tem umas galera que não curte, mas foi Deus que deu a missão, eu só... Essa questão, quando você começou a cantar rap? Foi, porque o meu amigo, ele me apresentou, né? O Pregador Lu, essa galera do começo ali do rap, né? E aí eu comecei a escrever minhas letras, foi do nada, eu comecei a escrever. A gente escrevia junto, aí a gente fez uma letra junto, e aí... escrevendo essa letra, as letras eu comecei a cantar, perdi a vergonha, tinha muita vergonha, né? E se vocês verem o primeiro vídeo de eu cantando, vocês saem correndo. Todo mundo vai dar dislike, vai me cancelar mais ainda. Que, nossa, eu tava cantando Alvo Mais Que a Neve. E o violão desafinado, eu, Alvo Mais Que a Neve, com a voz fininha, que eu tava mais novo. Mas assim, foi através do rap que eu comecei a falar de Jesus. E teve um dia, porque assim, eu sempre quis, eu falo demais, tá? Qualquer coisa você me corta. Meu irmão, aqui você tá aqui pra falar. Ele veio aqui e foi pra falar, não foi? Qualquer coisa fala, Exatamente, já deu. Exatamente, não, continua. Só pra eu complementar essa questão da música, foi quando eu comecei eu entendi que Deus tinha algo pra mim ali, no rap mesmo. Eu queria muito evangelizar, só que eu sempre fui muito vergonhoso. Até hoje sou, mas Deus aí vai me dosando, me fazendo controlar. Mas eu queria muito evangelizar, chegar nas pessoas assim, falar, cara, Jesus te ama. Pregar o evangelho, aquilo que tinha dentro de mim, sabe? E aí eu comecei a pedir pra Deus, me dá uma forma aí, eu quero, mas eu não consigo. Será que, como é que vai ser? E aí um dia eu tava de boa lá na área da Nação Jovem, que era lá onde era a minha igreja. Eu tava com um pastor lá, e aí o cara do teatro, o Enival, ele virou pra mim e falou assim, vamos evangelizar? Porque ele que organizava, né? Aí eu fiquei meio assim, nossa, o que eu pedi, né? Evangelizar agora e tal. Aí ele falou assim, não, vamos, aí você vai lá, aí você pega aquelas letras que você escreve, você canta pra galera. Cara, isso pra mim foi tipo, é isso. E
Porque, assim, Deus, ele te usa da forma que você... da forma que ele te ensinou, daquilo que ele te dá, daquilo que você sabe fazer. Então, eu já escrevi as letras. Era só eu pegar ali as letras e que Deus estava me dando e ir lá e cantar. Pra mim, era muito mais fácil do que eu chegar e falar. Uhum. Então, Deus me usou da forma que eu sabia. E nesse dia que a gente foi um ano que a gente foi, tipo, o ano inteiro evangelizar um monte de lugar. Eu evangelizei numa cadeia que tem aqui em Goiânia, pra menores de idade, eu até esqueci o nome. Fui lá, fui em hospital. Antigamente era DPJ, nem sei se não mais não, né? É outro nome agora, né? Mas em Goiânia não tem não. FEBEM não. Goiânia ela chamava DPJ, não é isso? Eu acho que é. Porque faz um tempinho já, eu não lembro o nome. Mas eu fui lá, fui em casa de reabilitação e Deus usou, sabe? Através disso. Eu fiquei muito feliz, porque... Você viu os meninos chorando. Porque, assim, quando eu fui na prisão, eu fiquei meio assim, né? Tipo, porque a gente ficou numa rodinha com eles. E aí o cara do teatro falava assim, não, vai lá. Assim, eu canto olhando na cara deles. E eu falava assim... Só ousadia. Eu não sou ousado assim, não. E aí quando eu terminava, eles levantavam, eles falavam assim, cara, a gente queria agradecer por você ter tirado seu tempo de vir aqui, de cantar pra gente, de compartilhar o que Deus fez na sua vida. E Deus me usou através disso, sabe? Eu fico muito feliz. Então a primeira música que você cantou foi autoria sua? Foi. Autoria minha. Praticamente todas foi autoria minha. De 2020, da pandemia pra cá, foi quando eu comecei as paródias. Ah, tá, ok. Essa questão de escrever as músicas suas, você tem quantas? Se eu for contar, eu tenho mais de 50. Autorais. Esses dias eu fui mandar os áudios, assim, das minhas paródias que eu tenho. Só de paródia deu umas 40 por aí. De paródia deu 40. Paródias. E fora as autorais. Fora as autorais. Tá, beleza. Você tava cantando aí. Como é que foi esse start aí de começar a fazer as paródias? Você falou que foi na pandemia, né? Foi na pandemia porque o TikTok viralizou. Uhum. E aí era música pra lá, música pra cá. Porque o TikTok, ele, querendo ou não, ele vai mais áudio, né? Você música. Tem quantos inscritos lá no TikTok lá? No TikTok eu tenho 178 mil. Os vídeos seu que mais tem visualização lá? Tem 2 milhões. 2 milhões. É paródia? É. Qual que é a paródia? São duas. Tem um que é Show Satanás, Sign Encosta. Jesus vai na frente enquanto nós ora. Esse aí foi o que mais foi cancelado. E essa aí é de qual música? Tu se joga pra trás, tu encosta. Alguma coisa assim. A música. Você sabe o cantor? Não sei. Só ouviu a música e foi e fez a... Porque na verdade nem tanto é a questão da música, é a questão da melodia, né? Mais a melodia. Porque assim, muitas pessoas falam, não, mas você está escutando a música do mundo, não sei o quê. Não, eu pego a melodia ali, eu estudo ela pra mim conseguir fazer a letra da paródia, entendeu? Eu não fico escutando lá. E como é que é a paródia? Como é que é o nome? Show Satanás, Sign Encosta. Jesus vai na frente enquanto nós ora. E o povo ficou doido. Ficou doido. No começo não tinha, né? Mas aí depois a gente foi no retiro, e aí quando vai no retiro assim, vai postando, aí vai pra mais gente, né? E aí foi pra mais gente, aí teve satanista que não gostou de falar de Show Satanás. Aí sim. Pra virar religião, você tá doido. Mas acho que foi mais, e a outra que foi mais, esse foi o Sinto Paz, que é o da corda Pedrinho lá, desses tempos agora que viralizou. Essa aí também tá no TikTok. Tá. Essa tá até no Spotify, consegui postar ela. Você conseguiu? Uhum. Essa aí tem quantas visualização no TikTok? Assim, no TikTok, se não me engano, tem 200 mil, mas de áudio usado tem mais de 26 mil áudios usados. Então, assim, se for contar a quantidade de gente... É porque os caras, o TikTok pega e faz a dancinha. Eles usam áudio. No Instagram, tem vídeo, o meu vídeo no Instagram deu 2 milhões. Mas tem vídeo que deu 10 milhões. Tipo assim, só de juntar de tanta gente que usou, loucura, hein? Eu acho que deu mais de 20 milhões de views ali, de pessoas que escutaram a palavra de Deus através daquilo, entendeu? Que loucura, hein, cara? Eu nunca imaginei. Desafio, hein? Mas, assim, é benção demais, né, cara? Porque... Querendo ou não, mano... Eu acho assim, ó, porque eu acredito assim, que as pessoas às vezes pensam, não tem profundidade bíblica nenhuma nisso daí, mas é o pontapé inicial na vida de alguém, né? Sim. Não é verdade? Sim. A pessoa tá ouvindo a primeira vez ali, é o primeiro encontro que ela tá tendo com algo que é do Senhor. Sim. No caso, assim, quando eu vou fazer as paródias, eu acho importante as pessoas saberem disso, porque tem gente que fala assim, você vai fazer pra viralizar. Não, eu faço paródias pra realmente encontrar alguém. E aí, quando a gente faz as minhas orações, quando eu vou fazer a paródia, tipo assim, Deus,
quem que a gente vai encontrar hoje? Quem que a gente vai chegar com a mensagem hoje? Então, assim, tem dois tipos de paródias que eu faço, que são paródias contando sobre algo que eu vivi, que Deus me resgatou, Deus me buscou, e tem paródias que eu falo de histórias da Bíblia. Essas duas, por exemplo, o Sinto Paz, ela é de histórias que eu vivi. Assim, acorda meu filho, saiba que tu é amado, vem andar comigo, eu morri por você. Então essa é... Canta um pedacinho pra galera aí. Acorda meu filho, saiba que tu é amado, vem andar comigo, seguindo os meus passos, hoje não vai perceber, mas tu vai ver que ele morreu por você. Aí, ó. Então, assim, essa, no caso, foi uma específica para alcançar pessoas que não se sentem amadas. E Deus me deu uma letra lá. A outra paródia, Cumprindo o ID, que é uma das que viralizou também, ela fala sobre a história de Moisés inteira. Até ali, ele subiu um monte e tudo mais. Então, eu conto a história de Moisés. E é uma paródia de uma música também. É paródia de uma música também. E aí, através disso, eu consigo... Nas minhas orações ali, quando eu coloco pro Senhor, eu creio que muitas pessoas são alcançadas. Tem muita gente que me dá testemunho, sabe? Glória a Deus. Principalmente na época que eu queria parar, tava muito assim, sabe? Eu fiquei um tempo orando, pedindo pra Deus direção, se era pra fazer mesmo. E aí teve muita gente que mandou mensagem, cara, eu tava mal com essa música, você me fez ficar pra cima e eu voltei a caminhar, voltei pra Cristo. Que interessante, né, cara, o povo criticar, porque quando o John Nehmer faz, o povo acha bom, né? E foi nele que eu... Foi? Porque eu já tinha escutado, né? Só que no começo eu não gostava muito também. Não. Só que eu não falava, sabe? Eu só falava assim, legal, pronto. E aí depois que eu comecei a fazer, eu vi que tinha um propósito nisso, sabe? Mas é porque hoje a gente vive a era do cancelamento, né? Sim. O povo gosta de falar. E como é que, uma questão assim, como é que a família fica? Em relação ao cancelamento? Fica mal. Eles Porque acham eles ruim, né? veem que eu fico mal. Principalmente minha esposa. Minha esposa me aguentou. Porque nessa época do show Satanás, eu acredito que foi Deus me preparando. Porque eu sei que sempre vai ter. Se Jesus foi tacado pedra nele, nunca vou ser Jesus, nunca vou ser, mas eu sou um discípulo dele. Então, se foi tacado pedra em Jesus ali, a gente também vai ser atacado. E a minha esposa, ela viu eu chorar, eu fiquei chateado, fiquei triste, porque eu falava assim, quando eu escutava as críticas e tudo mais, e a galera falando, gente que era minha referência falando de mim, eu falava assim, cara, por que eles não entendem o que eu tô fazendo? Porque eu não fazia por fazer, eu sempre fiz pra Deus, entendeu? Então, minha família fica bem chateada também, mas eles me ajudam a continuar. Aí você continuou, e essas críticas chegam somente lá no Instagram, no TikTok, ou manda mensagem pra você também no direct, estranho? O que eu queria é que eles mandassem mensagem no direct. Mas não manda não, ninguém, é só comentar quase, lá. eu acho que foi 3 pessoas que mandaram mensagem no direct pra me exortar ali. Mas ali eles preferem me atacar ali no vídeo, do que falar assim, cara, no direct, eu acho que isso aqui tá errado, tudo bem, a gente vai conversar e quem vai convencer ou quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo. Pode ser que ele esteja com a opinião formada que não vai adiantar o que eu falar aqui. Então, o que eu queria mesmo é que me mandasse no direct. Assim, eu respondo todo mundo, eu falar assim, cara, acho que tá errado isso, e assim ia ser muito melhor, mas não, eles preferem só jogar lá Os o comentários ódio. ficam lá até hoje, né? Fica. Eles preferem só jogar o ódio. Você responde ou não? Alguns eu respondo. Porque assim, ó. Eu falo muito calmo, sou muito da paz, né? Eu sou muito da paz. Então as pessoas criticam, eu falo Nem assim... parece cara do rap, né? Aí eu falo assim, não, tamo junto, perdão aí. A maioria eu peço perdão. Não, desculpa, tamo junto, Deus te abençoe. Eu respeito, mas eu não concordo com o que você falou. E é isso. Eu não gosto de ficar atacando, mas eu aprendi com Jesus a... É isso aí, né, cara? Mas é desafio, né, mano? Desafio, complicado. Né? As suas músicas tá no Spotify, você falou que colocou agora também? Sim, tem muitas ou algumas só? Do ano passado pra cá eu já postei alguns, acho que já tem umas 10 lá. 10, 11 já. Concluindo 2 paródias. Que massa. Para o pessoal acessar no Spotify, como é que faz? Ou você pesquisa lá Deus e Marco, que vai aparecer uma música minha lá. Aí lá vai. Ou você coloca, porque essa outra opção é mais difícil, você coloca Marco Azauski. Azauski. Marco Azauski. Aí você vai achar também. E eu vou estar lá. Deus e Marco é melhor, né? É mais fácil. Deus e Marco. E de onde veio esse nome, cara? Então,
Foi através de uma paródia. Foi? Foi no comecinho. Tinha lançado uma música que ela falava assim, o cara, ele cantava com uma pessoa e ele falava tipo assim, fulano e ciclano, ciclano e fulano. Aí eu tava fazendo e eu sempre fiz sozinho, na verdade eu sempre fiz eu e Deus. Eu sempre gravo tudo pelo meu celular, tudo que eu faço no meu celular. E aí Deus capacita. Aí eu falei assim, não tem ninguém pra falar, é Deus. Sempre foi eu e Deus, aí eu lancei, Deus e Marco e Deus. Aí foi. Aí depois eu falei, achei que ia ser só pra essa música, né? Aí na outra paródia eu não falei nada, aí todo mundo começou a cobrar. Aí, cara. Cadê o Deus e Marco e Deus? E pegou, e foi. E até hoje, lá que massa, cara, que no massa. colégio eu passo nos meninos, Deus e Marco e Deus. Mente, né, cara, inteligente. Lá no Instagram, você tem 2 Instagram? É Deus e Marco e Deus. É o marketing, brincadeira. É que eu tinha um Instagram, que é o Mark Deus, hoje. Eu perdi ele. Um dia eu não consegui acessar mais. E aí eu fiquei muito querendo recuperar. E Deus falou assim, não, parou, você vai começar do zero. Aí eu comecei do zero, o Deus e Marco. E aí eu comecei do zero, aí quando eu tava acho que uns 10 mil seguidores, eu consegui recuperar o outro, do nada. Que massa, acho que foi um processo de Deus aí pra mim. Porque nessa época eu tava muito assim, cara, tem que dar view, não sei o quê. E Deus foi me dar um tapa na cara. Falou, não. Olha o Silvio aqui, ó, você tá sem conta. Tá sem nada agora. E aí eu fui, ele me... Porque querendo ou não, nessa caminhada, quando começa a vir muito, assim, a gente tem que tomar cuidado. Porque Deus, ele não é Deus de quantidade. Ele é Deus de qualidade. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado, porque brilha os olhos, né? Sim. Mas não é pra isso que a gente veio. A gente veio aqui pra... Hoje eu vi um pastor falando um negócio que eu achei muito fera, ele falando algo pra refletir, né? Ele falou algo assim, ó, que tem uma diferença muito grande entre palco e púlpito. E, cara, de verdade, você vê, ó, tem 15 anos de cristão, foi a definição mais top que eu achei até hoje, uma coisa simples. Ele tava respondendo aquelas caixinhas de pergunta tem um baterista aqui que ele toca na igreja e toca no mundo e tal. E o que o senhor acha, né? Perguntou pro pastor, pode ficar à vontade. E o pastor falou assim, olha, tem uma grande diferença de palco e púlpito. O palco é o lugar onde o homem brilha. Todo mundo quer brilhar no palco. E púlpito não. Púlpito é o lugar onde Deus brilha. Você não brilha. E eu achei fera demais porque essa é a vida, né, mano? E você falando algo aqui que é importante passar para as pessoas mais jovens, porque todos nós vamos passando por isso aí com um sonho que a gente vai ter no nosso coração. E você mexe muito, né? Principalmente nesses dias de hoje, né? Visualização. Sim, ainda mais tem muitas pessoas que querem ser azul, começam a querer ser as outras por causa de onde elas estão. Mas não é sobre isso. E se você começar a deixar isso em primeiro lugar, vai cair. Uma hora vai. Deus vai te mostrar. Falar assim, não. E você foi muito amado por Jesus, né? Que ele já te deu um jeitinho, já falou, deixa eu mostrar pra esse rapaz aqui. Foi, ainda já me deu 2 Instagram ali pra fazer o Deus e Marco e Deus. Top demais. Aí na hora que você começou a crescer o outro, e quando o Marco e Deus, ele caiu a quanto? Tava com quantos? Eu tava com, acho que era 21 mil. E tava crescendo, né? Tava crescendo. E na época, tava indo e Deus estava abençoando e tal, e aí acabou que foi assim, foi coisa de conta de e-mail. Aí eu não conseguia acessar, não conseguia recuperar o e-mail. E até foi tão assim, Deus falou assim, não vai recuperar. Porque pagou a gente, o meu empresário pagou a gente pra tentar recuperar, não conseguiu de jeito nenhum. Aí quando eu criei o outro, eu não queria criar. Eu fiquei chateado, sabe? Nem foi por causa o meu chateado nem foi por causa da quantidade de pessoas, mas é porque era um Instagram que eu tinha desde quando eu tinha 15 anos. Então, meu Instagram lá, tudo que eu tinha salvo, tudo que era lá de antes. Aí eu falei, não tenho que criar outro não, fiquei meio desanimado, mas aí Deus falou, você vai, você cria outro, e aí eu criei e foi indo, fluindo. Então tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado nisso, porque... Hoje a situação pra você já tá dominada no seu coração já. Sim. Graças a Deus. Mas depois de tudo que eu passei e vivi, foi um processo, uma preparação de Deus, sabe? Mas você fica feliz quando vê que tem tanta gente acessando seus vídeos, né? Fico demais. Porque, igual eu falei, não é quantidade, é qualidade. Mas se você tá fazendo pra Deus com excelência, o resto é consequência. É o seu trabalho, né? Também, o que vier é consequência. Então, vai ver 1000 pessoas, amém. Vai ver 3 pessoas, amém.
eles vão receber a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Como é que foi a sua experiência lá pra você ir pro retiro? Então, da primeira vez que teve o retiro, foi o reality, né? O retiro reality. Na época, eu fiquei meio assim, porque, igual eu falei, eu sempre fui muito vergonhoso. Aí eu ficava com medo de ir lá, ficar aquele povo gravando, não sei o quê. E aí eu não me interessei muito, sabe? Porque você tinha que fazer um vídeo pra tentar entrar. E nessa época foi quando eu lancei minha primeira paródia. Aí, foi Isso foi passando que o ano? tempo. 2021? Foi, se não me engano, foi 2020 ou 2021, que foi o primeiro retiro. Aí foi passando o tempo, aí eu soltei algumas paródias e viralizou. Aí a galera do retiro começou a usar. Aí eu falei, nossa, mano, os caras retiram, referência, mano, começaram a usar. Eles começaram a usar, fiquei feliz demais. O primeiro retiro foi só os meninos que já estavam mais conhecidos já, né? Os que fizeram o vídeo e passaram lá. Você tinha que fazer um vídeo. Foi o que teve uma turnê e tal. Não, da turnê foi por agora. Ah, mas foi? Aquele lá foi lá se não me engano, foi o Rio Grande do Sul, que aí fez um ônibus deles, com a cara deles e tudo mais. E aí eles foram lá e teve, foi tipo um reality mesmo, com perguntas, quiz da Bíblia e tudo mais, acordava de manhã, vídeo toda hora. Os outros retiros que aconteceram foram pra preparar a gente. Aí foi quando que eu fui chamado pra ir pelo Guilherme. Aí, valeu, Guilhermão, você é fera. E aí ele me chamou pra ir, e aí era um retiro mais, esses retiros, depois eles foram retiros pra nos fortalecer espiritualmente. Porque, querendo ou não, a gente que tá aí sendo visto, né, nós não podemos errar, né? Porque tem muita gente que se inspira na gente. É lógico que a gente é pecador, mas a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes. Então eles fazem um retiro para que a gente receba a palavra e que a gente seja instruído o que fazer. Então ele chama, pregadores que já estão em alta, que viveram o que a gente precisa saber ali na hora, entendeu? Então é mais para preparar a gente mesmo, a gente receber de Deus, a gente chorar, e eu chorei, e eu recebi, e foi bom. O retiro que você foi aqui em Goiás mesmo, né? Foi. Lá no... Eu não sei se já ouviu falar do acampamento Tio Bima. Foi lá. Aí, esses retiros que eu fui foi lá. Teve só um que foi em outro lugar, que foi do lado da UFG. Tá. Mas é tudo Você já foi em quantos? Fui em 3 já. Em 3. 3. Show de bola. Na verdade, agora, eu vi até uma menina que dança. A Gabi. A Gabi É fera. Tem um vídeo novo, né? Seu que ela dançou agora esse dia, não foi? Da minha música autoral. Ela dançou. A gente tinha uma parceria, assim, porque ela... É o conteúdo dela, né? Dançar pra Cristo. Então, lançava as paródias e ela fazia as dancinhas. Só que aí, no momento que eu fui muito atacada, ela foi muito atacada também. E aí foi muito complicado, ela deu uma parada, ela começou a gravar mais autorais, né? Ela gravou as minhas 2 últimas autorais que eu fiz, ela gravou. Que massa, cara. O povo ataca todo mundo, né? Não tem como. Não tem como, é todo mundo. A tia do Coque falar alguma coisa, vão atacar a tia do Coque. A visibilidade, né? Quando a visibilidade vem, né? E você já falou essa situação aí, né? De como lidar com esse pessoal aí, né? Agora, e pro pessoal que vai começar agora, como lidar com isso aí? Com cancelamento? Então, você tem que estar firme em Cristo. Você tem que estar lendo a Bíblia, orando, jejuando ali. Porque é Ele que vai te guiar ali. Você tem pessoas do seu lado para te ajudar, mas é Cristo que vai fazer você passar por esse processo. Porque eu acredito que é tudo um processo. E Deus está preparando a gente para algo, pra gente conseguir suportar, né? Porque se Ele teve ali as dores dele quando Ele veio no mundo, a gente vai ter também. Então, para vocês que vão começar agora, a minha dica é os alicerces da fé. Leitura da Bíblia, oração e jejum. E não leva pro coração aquilo que a galera falar, porque querendo ou não, a galera é maldosa. E você pode postar um vídeo ali orando, tem gente que vai criticar. Mas entenda que Deus te justifica. Se você tá fazendo tudo certo, você renunciou, você tá pedindo pra Deus a direção, você falou assim, cara, tem convicção que você quer o que Deus tem pra mim. Ele te justifica, independente do que acontecer. E não bate boca não, que não vai dar em nada. Vai dar em nada, só vai dar mais discussão e assim vai. Essa situação assim, ainda mais hoje, né? Como seu público que você atinge é um público mais jovem, né? São muito influenciados, né, cara? Tanto bem, tanto mal, né? Sim. Felizmente e infelizmente, né? Sim. Porque eu mesmo, eu tive referências na minha vida.
E uma delas foi a galera que era ali do Retiro. E a gente tem, igual eu falei, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente segue, com quem a gente vê, porque pode ser muitas vezes assim, você fala assim, cara, esse cara é muito de Deus, mas você não sabe o que ele vive ali por trás. Ninguém é perfeito, e quando você vê algum conteúdo assim, falar assim, cara, esse cara é de Deus, começa a orar a Deus pedindo discernimento. Isso é pra mim, Deus? É certo ou é errado? Porque só ele que vai te dar essa convicção. A gente não sabe, entendeu? Eu mesmo... de muitas pessoas que eu conheci e tal, que eram referências, teve muitos que eu me decepcionei, sabe? Eu falei assim, cara, por que você tá fazendo isso, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você fala decepção, você fala pela conduta da pessoa? Pessoalmente. Quem tiver uma coisa no vídeo, pessoalmente... Você fala igual André Valadão, não é crente, não. Você não é crente, não. Você não é crente, não. E eu não falo porque eu sou perfeito, sou perfeito. Claro. Eu erro. Sim. Eu peco, eu erro. Mas todo dia eu tento ali deixar Deus guiar pra ser alguém melhor, sabe? Mas aí quem vai falar pra vocês se o que eu tô falando, o que o pastor tá falando é certo, é Deus. E lá no Retiro, mano, como é que foi isso, a experiência marcante que você teve lá? Cara, a mais marcante foi no momento do cancelamento. Por quê? Eu tava muito assim, Deus, comecei a me questionar. Será que é as paródias que o senhor quer pra mim? É as rimas que o senhor quer pra mim? Que eu cante? Que eu faça isso que eu faço? E eu fiquei durante muito tempo orando. E eu desafio vocês, quando vocês têm alguma dificuldade, alguma dúvida, luta ali, pede em oração a Deus que ele vai te dar. Faz como Jacó, luta com o anjo ali e ele vai te dar a resposta. Então eu fiquei no Retiro uma boa parte dos cultos sempre pedindo, Deus, é pra me fazer? E, mano, teve um dia que eu tava deitado orando. Eu tava orando, tava pedindo a mesma coisa pra Deus. Aí eu comecei a rimar orando. Eu falava, mano, e assim, geralmente quando eu vou, eu não sei muito rimar. Geralmente quando eu vou rimar assim, eu erro muito. Eu não errei nada. Rimei, fiz uma oração pra Deus ali no rap ali, rimando, e aí ele me deu entendimento. Falou assim, é pra isso. Eu te escolhi pra isso. Assim como eu escolhi o outro pra aqui, eu te escolhi pra isso. E aí, no decorrer do retiro, quando eu ia orar pelas pessoas, eu já metia um rapzão já. Eu já orava, que geralmente tem um som de fundo, né? O padzinho de fundo. Eu já metia a rima já orando, já. Então, eu até gravei um vídeo um dia que eu tava no momento, eu gravei pra me registrar, né? E aí eu gravei, eu rimando o tempo inteiro ali. Deus abençoou. Aí você descobriu que eu nasci pra isso mesmo. Aí pra isso, você me escolheu pra isso. Que massa, cara. Qual que é a música que você compôs e que você mais gosta? Ou todas você gosta? Eu gosto de todas, mas tem uma que fala muito comigo. Que é uma penúltima que eu fiz e ela tem um testemunho sobre ela. Tudo tem testemunho na minha vida. Eu tava de madrugada e eu tava pedindo muito pra Deus assim, Deus, eu quero muito fazer uma forma de fazer... Eu queria uma música que falasse com todos. Porque, assim, existem músicas que a gente canta na igreja, existem músicas que a gente canta pra resgatar pessoas, e assim vai. E como eu trabalho em colégio, a gente foi no Interclasse. E aí no Interclasse lá, que é os jogos dele, foi muito menino levando a caixa de som. E eu fiquei, pelo amor de Deus. Só música pesada. Nossa, só música pesada. E eu fiquei, mano, como que eu vou cansar? E os meninos gostando e tal. Eu falei, Deus, como é que eu vou cansar essas pessoas através das minhas músicas? E lá na escola onde você dá aula, é escola evangélica, é? Ela é confessional. É confessional? É confessional. Assim, não é igual o Querigma era, confessional cristão mesmo ali, mas ela é confessional. Os diretores são evangélicos e tudo mais. Mas ali existe algo pra influenciar as crianças a seguir ou não? Sim. Desde quando elas estão ali do infantil, elas têm, geralmente tem, a tia canta música, tem ensino bíblico, dos menorzinhos pra frente. Mas mesmo assim não impediu elas de levar a caixinha de sonhos? Não, dos maiores não, que já foi dos maiores, né? Aí não impediu não. Igual no outro mês que eu tinha lá, o que eu estudei, né, o Querigma, ela era confessional cristão, mas é da escolha da pessoa, né? Então assim, eu falei assim, Deus, como é que eu vou alcançar eles? Como é que eu vou fazer uma música que alcança eles? E aí, nessa madrugada, eu tava muito angustiado, porque
dependendo do dia, eu sofro de ansiedade, sabe? Deus trabalha nisso comigo. E Você é ansioso? Aham. E às vezes eu tenho crise também. Eu fico, tipo, 1000 coisas na cabeça que eu vou fazer, começo a tremer. Mas Deus tá trabalhando isso. E nesse dia ele trabalhou isso. Eu tava muito ansioso. O que o senhor quer pra minha vida e tal? Que geralmente a gente tem esses momentos, né? Uhum. Tipo, e aí eu tava lá pedindo pra Deus e ele falou... no momento que eu terminei de pedir, eu falei assim, Deus, o senhor já deu muita revelação pra mim sobre o que o senhor tinha pra mim. O senhor deu, isso não é eu que tô falando, se o senhor deu, então faz. Eu aceito, eu tô pronto. Faz. Depois que eu terminei essa oração, eu sentei e eu comecei a escrever. Geralmente minhas letras vêm de madrugada. Comecei a escrever. Aí foi essa música que é que mais fala comigo, que ela fala sobre a história de Pedro. Só que ela alcança vários lugares. Por quê? Porque ela fala sobre a história de Pedro, só que no Cristo, o nome Cristo, ele vem lá no final. Foi tipo uma estratégia que Deus me deu ali. Então fala, a música é assim: te vi, perto dos meus olhos estava ali, caminhando sobre as águas até mim, falando pra eu ir. Mas quando eu caí, te vi me tirando dali. Que é quando Pedro estava andando sobre as águas, Sim. E Deus puxou. E aí o início da música fala sobre alguém que estava prestes a parar, que não tinha mais sentido para continuar. E o final fala sobre essa mesma pessoa que encontrou Jesus e que conseguiu dominar a tempestade, não por ele, mas porque Jesus o resgatou. Então essa é a que mais fala comigo. Essa é a penúltima que você fez. Autoral Uhum. Penúltima. Penúltima, assim, que eu postei. Porque eu faço um monte, assim, e algumas específicas eu vou postando. Essa inspiração, você acha que foi... Antes de você ser cristão, você não tinha vocação pra música, não? Nunca escrevi. Eu gostava de cantar. Uhum. Não cantava bem. Uhum. Eu cantava igual a mulher aí. Que você me mostrou. Não cantava bem. Mas eu gostava de cantar, mas escrever não. Nunca tinha escrevido. Nada. E quando eu converti, que eu comecei a fazer as letras. Que massa, cara. E Deus abençoou. Agora mesmo eu tô com um EP pra lançar, 5 músicas. Show de bola. Deus vai fazer, em nome de Jesus. Vai fazer. Você tem empresário? Tem. O Tem nome alguém? dele é Thiago. Abraço, Thiago. Thiago e a Bruna, que é... A gente até conversou com você. Sim, né? conversei com ela. Que organiza minha agenda. E eles estão abençoando aí pra que dê tudo certo. Você tá fazendo muito agito em igreja ou não? Como é que tá? O ano passado eu fiz. Esse ano não... A gente fez algumas, só que aí cancelaram. Então, assim, acho que esse ano o primeiro lugar que eu venho é aqui. Ó, privilegiado, então. Nós somos. Sim, eu também. Mas o ano passado foi bom, porque... Igual, teve uma paródia que foi muito, né? Que é o... Acorda, meu filho... E teve muita gente, eu fui pro Rio de Janeiro, fui pra São Paulo pra um podcast lá. Que Então, top, cara. foi a primeira vez que eu viajei pra Jesus. Uhum. Pra falar de Jesus e compartilhar o evangelho. Foi ano passado. E aí, cantei em conferência, Deus abençoou. Que massa. E aqui também é a questão do pessoal conhecer mais, né? Igual aqui eu fiz paródias de chamadas pra o Madego. Uhum. Fiz pra o Incendiados, que é mais Assembleia de Deus, né? Uhum. E cantei também no ano passado numa conferência que teve do Adocas, que teve uma galerinha boa. Sim. Mas foi o mais... Adocas foi mais do Pastor Sandro, né? Não é? Achei é Pastor Sandro. Ele veio aqui no podcast aqui. Veio? Uhum. Aí eles sempre fazem, eles é loucão. Eles na Assembleia, eles dançam minhas paródias, as primeiras paródias que eu fiz, eles que viralizaram. Que massa, dançou e Deus abençoou lá. Não, moço, mas jovem, né, cara? Jovem. E querendo ou não, não sei se você concorda comigo, eles vão dançar, mano, uma coisa ou outra. Uhum. Eles vão dançar, né? Eu tenho uma sobrinha que ela tem 10 anos. Cara, eu falo, moço, ela vai dançar a coisa de Deus, vai dançar outra coisa que eles gostam, né? Sim. É e assim, um dos motivos de eu começar no TikTok foi porque como viralizou, acho que eu até pulei essa parte. Como viralizou, em todo lugar tocava. Era em rádio, você passava na 44, tocava. Você passava ali na rádio, tocava a música. Aí os crentes ficavam reclamando no TikTok. Nossa, música na cabeça o tempo inteiro. Não sei. Falei, nossa, essa aí foi demais, né, velho? Qual delas? Acorda. Essa aí foi. Essa aí foi. Na época foi Ô, Juliana, o que você quer de mim? Aí eu fiz a paródia. Fez também? Fiz. Foi a primeira.
Aí eu falei assim, não. Aí a galera pedindo pra fazer alguma coisa, eu falei, Deus, dá a direção aí. Ele me deu a letra. E aí foi. Aí você veio da Juliana. Fiz da Como Juliana. é que era? Osana, Jesus lembra de mim, mó saudade dos irmãos que me devem um saguadinho. Nem é salgadinho, era saguadinho. Porque a gente tava na quarentena, né? Aí eu falei, saudade dos irmãos que me devem um saguadinho. Aí na quarentena, orando pro meu mozinho. Jesus, espera eu casar e tu pode voltar pra mim. Aí eu casei. Casou. Pode voltar agora. Pode voltar, Jesus. Mas foi. E a galera jovem ama, né? Ama esse. Ele gosta demais. Gosta. E aí foi dando certo. Aí toda música que você canta, como era TikTok, tinha uma dança. Assim, no começo não tinha, porque eu não sei dançar. Eu tive que aprender, porque quando eu vou nos lugares, assim, a galera fala, vamos dançar? Aí eu falo, não sei, mas aí eu fico lá, durão lá. Eu fico... Mas no começo não tinha tanto, mas assim, nas que começaram a viralizar, a galera começou a fazer. Dança. Porque eles... Aí a galera fez e você pegou a dança, né? Eu fui aprendendo, fui tentando aprender, né? A minha esposa, quando ela veio dançar, ela fala, misericórdia. Do jeito que você canta. E assim vai, que eu não sei mesmo não. Que Mas massa. sempre tem, geralmente sim tem. O público do TikTok é diferente do Instagram mesmo, público? É um pouco diferente. O TikTok e o Instagram, eles são um pouco diferentes. Eles... Tem coisa que vai ali no TikTok, tem coisa que não vai no Instagram. Tem gente que me segue no TikTok e não me segue no Instagram. Mas sim, quase 100% ali é evangélico. Tem uns que não são porque gostam da vibe, né? E é esses aí que a gente encontra. Fala de Jesus. Eu cheguei aqui, os meninos estavam escutando as suas músicas aqui, ó. Foi, cheguei aqui, eu tava... Os meninos não, ele, né? E é o seguinte, você fez o moral dele, que você falou que ele parece ter 27, 28 anos, tem que falar que ele tem quase 40. Mas tem mesmo, a cara de 27, a cara de novinho. Os olhos dele são bons, meu irmão. E os seus projetos pra esse ano, como é que tá? Então, esse ano, assim, eu tô fazendo menos paródia, fazendo paródias mais específicas, assim, que Deus mandar, porque eu tô focando nos meus autorais, né? Igual eu falei, vou lançar esse EP agora, que foi 5 músicas que Deus me deu ali. E o meu projeto mesmo assim, o meu sonho, né? O meu sonho que Deus colocou no meu coração é que eu ainda quero viver da música, sabe? Tipo assim, não precisa nem aparecer. Minha mensagem for compartilhada, pra mim, é o que importa, sabe? E pra isso eu tô batalhando. Estamos postando, estamos fazendo. E aquela luta diária, né? Trabalhar de manhã, de noite ficar com a esposa, de madrugada gravar as paródias. Às vezes nem de madrugada eu consigo, porque eu moro em prédio. Então eu tenho que esperar de manhã de novo pra me gravar. E vou indo na rotina. Se Deus falar assim, você vai ficar assim a vida inteira. Eu fico assim a vida inteira. Porque é pra Ele. Então, independente do que eu esteja fazendo, eu vou estar falando dele. Igual eu trabalho num colégio e lá eu tô falando dele. Graças a Deus ele tá abençoando para que eu abrisse a célula. Então eu abri a célula no Shalom Dorias, no Goiânia 2. E a gente tá falando dele, da forma que ele me proporcionou e me abençoou, eu tô falando dele. E você vai ser referência porque eles lá, né, cara? Muito menino perdido, né, cara? Sim, tem muita gente que precisa ali, sabe? Tem muita gente que tem pai ausente, que precisa mesmo de Jesus. E teve até uma menina que a gente tava num culto lá, geral, que a gente fazia... Tem os cultos recreio, são 10 minutos, que são as células. E tem os cultos gerais, que são de datas específicas. Dia do aluno, essas coisas, faz um cultão geral. Nesse cultão geral, eu ministrei. E eu já tava fazendo a célula, e uma menina, ela virou pra mim e começou a colar comigo. Falei assim, não, tal, era do 6º ano. Minha 6º ano. E aí 11 anos por aí, né? Hã? 11 anos. 11 anos. E aí ela desenhava, fazia grafite, sabe? Na folha e tal. Ela começou a escrever as minhas letras das minhas músicas, letras de outras músicas cristãs. E ela não fazia antes. Ela virou pra mim assim, um dia numa conversa com ela, eu sentei pra conversar com ela. Ela falou assim, Marco, depois daquele dia lá, da palavra que a gente teve, eu mudei minha visão de Jesus. Amém. Aí ela falou assim, você sabe que a minha família é testemunha de Jeová, né? Eu falei, não sabia. Ela, pois é, e eu tava até... Aí ela começou a me pedir dicas, né? Como é que eu falo pra minha mãe, porque ela queria ir na cela. Eu
falei, você tem que honrar seu pai e sua mãe, então conversa com ela, pede permissão. E ela começou a ir na cela, e ela começou a viver Jesus. E isso ela foi, naquele momento, foi marcante pra mim. Porque eu nunca tinha visto um testemunho igual dela, sabe? Que depois daquele dia, ela andava com os meninos da bagunça, né? Uhum. Aí depois daquele dia, ela começou a ser a referência ali. Entendeu? Porque ela encontrou Jesus através daquela palavra. E pra mim foi... porque foi o testemunho que você ouviu, né? Mas Sim. Com certeza tem mais. Sim. Com certeza tem mais pessoas que foram... Que estão sendo atingidas, né? Pelo estilo. Porque às vezes também tem muitos jovens que pensam que tá com o Senhor. Eu fui pra igreja jovem, mas eu fui pra igreja jovem casado, né? Uhum. Então quando você vai jovem casado, você pula muitas etapas, né, cara? Uhum. Ajuda em muitas coisas, né? Sim. Algumas situações, umas são mais difíceis, outras são mais fáceis, né? Mas o que eu vejo assim é que jovem, eles pensam que andar com Jesus é muito chato, né? Muitos, né? Uhum. A maioria, infelizmente, acha, mas não. O que eu costumo dizer é que, assim, eles falam que nós somos presos, né? Uhum. Que, vocês são presos, vocês não podem fazer nada. Mas não, a gente pode fazer o que quiser, mas a gente escolhe não fazer. Sim. Porque a gente teve encontro com Jesus. Eles não, a maioria ali é preso em drogas, em vícios, em tudo. A gente é livre. A gente não precisa disso pra ser feliz. A gente tem Jesus. E somos livres pra isso, né? Sim. Meu discípulo. Aí sim. Cara, e pra galera entender, né? Você não vive só de música, né, cara? Você tem o seu trabalho, né? Você tem que correr atrás, né? As músicas não dão quase nada. Tipo assim, eu posto no Spotify e falo, não ganho nada. Não, eu posto no Spotify, ganho $2 ali por mês. Do que eu posto lá. Porque a maioria é paródia, então direito autoral, é tudo desse. Tudo que vai pra ele. Igual teve música minha que deu no YouTube 130 mil visualizações, uma música do Alok. Vai tudo pra ele, de presente. Eu vou comprar pra ele. E aí, Alok? Não, mas vai tudo nele, porque é direito autoral, né? E tá certo, a música que ele fez, só fiz um cover. Mas eu trabalho, eu cuido da mídia do colégio, né? Do Shalom e de outros lugares. E é um trabalho ali secular, né? Ali no secular. Tem minha vida ali com Deus e tem que trabalhar ali fora, igual todo mundo tem que trabalhar pra viver, né? Então tem que começar a fazer as agendas pra show, né? Der certo. A galera que tá marcando e tá desmarcando. Que triste. Eles marcam e desmarcam? Tem uns que marca, desmarca. Oxi. Você vai e fala, agora deu certo. Hoje mesmo, dei graças a Deus, deu certo. Na hora que a Bruna falou pra mim, aí foi você e foi a outra igreja, né? Uhum. Aí a gente foi e ela falou, aí no outro dia ela falou que a igreja desmarcou. Eu falei assim, poxa, tava doidinho pra lá e dar palavra. Eu fiquei feliz de ter dado certo de vir aqui. Show de bola. Então marca depois pra ir lá na igreja, né? Bora. Vai ser bom demais você cantar pra gente lá e liberar a palavra sobre os jovens lá. Amém. Vai ser benção, em nome de Jesus. Cara, e a vida de casado, como é que tá? É boa. Quer mandar um abraço pra esposa, fazer uma moral? Mozinho, te amo, viu? Rayana Prudência, você mora no meu coração. É isso aí. Amo você. Eu conquistei ela com a música. Foi? Qual foi a música? Ainda bem que ela não tá aqui fazendo mentira. Não, mas foi. Quando a gente começou a se conhecer, ela foi pra minha igreja. E aí assim, né? Quando a varoa nova entra na igreja, é uma loucura, né? E na época eu já tava... Porque desde quando eu converti, eu falei assim, Deus, eu vou ficar só com a pessoa certa. A pessoa que o Senhor escolheu pra mim vai ser ela, eu nunca mais vou... porque antes quando eu não era da igreja, eu esse trem de beijar na boca, não sei o quê. Depois que eu converti, eu tive a minha decisão. Eu falei assim, não é certo isso, sabe? Uhum. Tem que a pessoa certa. E aí eu esperei. E aí chegou, ela entrou na igreja, aí meio que ignorei, não me ignorando. E aí eu já tinha 20 anos já, acho que era 20, 21 anos. Porque não adianta também namorar com 15 anos, né? Não dá certo, namorar não. 15 anos, não dá certo não, meu filho, você pode esperar, viu? Pode segurar aí. Mas aí ela começou a ser disputada ali. Aí eu falei assim, qual que é o meu diferencial? Eu sei escrever. Fiz a letra, pedi pra Jesus dá a letra aí, escrevi. Aí eu falei assim,
Mandei uma mensagem pra ela, né? A gente era amiga ainda. O que você acha dessa música? Mandei pra ela. Ela, nossa, muito legal, tá, gostou. Aí deu, acho que umas 2 semanas depois a gente conversou, que ela eu falei, eu tô orando por você, aquela música foi pra você. Ela, eu sabia que era pra mim. E ela também já tava orando por mim, aí foi quando a gente começou a orar, cada um tem o seu jeito, né? O nosso foi, a gente orou ali um tempo, namorou, e a gente ia casar no outro ano, só que aí veio a pandemia. Podia essas coisas, a gente esperou mais um ano e casou. E Deus abençoou até hoje. Tá aí, sucesso. Sucesso. Outra coisa, né? Os meninos novos têm que aprender, né? Tem. Aprender a escrever. Tem, fazer as músicas, né? É assim que você conquista. Só fazer uma letrinha ali, já era. Fazer um verso, canta lá. Mas se não souber cantar... E você fez a letra e cantou? Mandou áudio? Foi? Eu gravei tudo, peguei o celular, gravei, fiz uma gravação mesmo, musicão, do que eu consegui ali, mandei. Falei, o que você acha desse áudio aí? Desse som, gostou? Legal, gostei, é pra você. Rapaz, cara, não é fraco não. E tem sonho em ter filhos? Tenho sonho. Quero, assim, me estabilizar primeiro, né? Pra depois eu trazer o Marquideu Júnior aí. Você quer ter quantos filhos? 2. 2 é o que eu penso. 2 filhos. Ela também. Benção demais. Cara, o seu maior sonho? É igual eu falei, viver da música pra Cristo. Pra Ele, essencialmente. Meu maior sonho desde quando eu converti era esse. Por isso que eu venho batalhando até hoje. E, igual eu falei, se eu precisar viver do jeito que eu tô vivendo hoje, trabalhando todo dia, mas poder cantar pra Ele, pra mim, fechou. Sua maior referência hoje você tem quem? É difícil. Maior referência. Deixa eu pensar aqui. Tem muita gente. Tem? Vamos falar umas 3 então. É um cara que eu vejo muito, que eu tenho vejo muita referência assim ao Guilherme Batista. Por isso que eu conheci ele. Você vê que o cara realmente vive Jesus, sabe? Billy Graham. Billy Graham, porque a história dele Fantástica. é fantástica. Né, fantástica. Fantástica. E um cara assim, vou falar assim, referência na música, Pregador Lu. Porque foi ele que me levou ali pro... Falar assim, cara, cristão também escuta rap. Então ele foi um cara que me inspirou bastante e me trouxe pra Jesus também. Que massa, cara, que massa. A minha inspiração na música, eu nem sei quem que é, rapaz. Nunca parei pra pensar. Mas, cara, eu queria te agradecer por esse momento, né? Pra gente estar junto aqui. É bom ver pessoas jovens igual você, cara. Né? Amando o Senhor Jesus. Que Deus ele continue te usando, te capacitando. Que o Senhor possa abrir portas. Porque existem portas que já estão abertas para você. A gente sabe também que o inimigo ele trabalha para fechar. Mas tudo tem o tempo de Deus, o processo do Senhor. Que você continue nesse caminho mesmo. Amando o Senhor. É visível, né? Que você ama o Senhor. E o Senhor vai abrir portas aí para você. Né? Vai largar as fronteiras aí do seu ministério, do seu chamado aí pra glória dele. Amém. Beleza? Deixar um recado pra galera aí? E falar pra vocês, para de vacilar. Na moral, Jesus tá todo dia aí te chamando. E uma coisa que eu tive muito problema na minha vida é por não acreditar em mim. Porque tive pessoas que falaram que eu não ia ser nada. Mas, independente de tudo isso, Deus fala todo dia quem você é pra Ele. Você tem que começar a perceber isso. Começar a entender que você é filho amado e que Ele tem um plano pra sua vida. Tem um plano pra sua vida. Eu não sou melhor que ninguém, o pastor não é melhor que ninguém, os meninos aqui não são melhor que ninguém. Cada um tem sua função aqui na terra pra Jesus. Então, não se compare demais. Inspirar tudo bem, mas comparar não, porque você é único. Deixa Deus te usar que você vai voar. Você vai voar. Amém. Pro pessoal te seguir aí, fala suas redes sociais aí, Instagram. É muito difícil. Deus e Marco, ou Marco e Deus, nas minhas redes sociais. YouTube também, Deus e Marco. O Spotify é aquilo lá. Tem minhas músicas em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, Resso. É só precisar ou Deus e Marco ou Marco Azalski. Aí vocês vão precisar. Marcou, sem o S. Deus e Marco.
É Marco. E logo mais eu vou abrir minha marca e eu quero que vocês comprem de lá também. É isso aí. Azalski é do... Mike Wazowski. Foi de lá que eu tirei. Foi, imaginei. Ele não sabe não, desenho não. O Monstro da S.A. Eles não conhecem não, né? Da época deles, é mais novo. Eu de 17 e 19. Pai de menino, moço, pai de menino. Assiste, Desenho, conheço todos. Cara, é isso aí. Galera, segue o homem lá. Se inscreva no canal dele. Compartilhe as músicas dele pra essa mensagem chegar pra mais pessoas. E pra cancelar não precisa não. Já tem uns lá que tá fazendo esse papel aí de ficar zoando o plantão dos outros aí. Cara, oi? Dá engajamento, mas engajamento não tá querendo não. É verdade, dá mesmo, viu? Porque o povo começa a discutir. Aí eu falo, não, tá errado. Ah, tá certo. Tá certo, você Ah, tá fazendo Jesus, o quê? Você do tá capeta. Aí julgando quem, rapaz? Quem é você? Aí vai indo. Aí os caras que era pra defender já começam a acusar o outro. De jeito. Não, nada. Não, tem uns. Você vai olhar o perfil do cara. Não, porque essas coisas não é de Deus. Você vai pro inferno. Aí você vê o cara tá foto sem camisa assim. Continua, mano. Apenas continua que Amém. É isso aí mesmo. Galera, Deus abençoe a todos aí. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas aí que possa alcançar muita gente aí pra glória do Senhor. Um abraço. Amém. Falou.